Vamos começar a nossa live, mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, uma coisa tão importante, né? Olhar para si mesmo, conhecer melhor a si mesmo. E é disso aí, né? Desse ponto de partida que a gente obtém os nossos resultados, né? Então, vamos hoje falar sobre isso e ver aí o que a gente consegue melhorar na nossa vida em relação a essas questões, né? Todas aí, de resultados, né? De relacionamentos, de trabalho, enfim, de todas as coisas na nossa vida. E é isso, hoje o nosso tema é esse, né? Como a gente faz, quais que são os passos que podemos dar para nos conhecer profundamente, nos conhecer de verdade, né? Muitas vezes a gente acha que a gente se conhece, mas será mesmo que a gente se conhece, né? Será que a gente tem essa consciência tão clara de quem realmente somos? Isso não é uma tarefa assim tão fácil, né? Não é uma tarefa assim tão simples. Demanda de nós bastante energia, demanda de nós bastante dedicação, né? A gente realmente precisa ter essa disciplina, essa vontade, né, de empreender este esforço consciente de olhar para dentro e prestar atenção em quem somos, para a gente se conhecer de verdade, se conhecer profundamente. E é isso, hoje nós vamos então falar sobre este assunto, né? E aí, gente, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos aqui conversar, ter este bate-papo, justamente para a gente definir aqui algumas estratégias, né? Alguns caminhos que são importantes e fazem diferença nesse momento, né? Da gente olhar para si mesmo, da gente ter essa noção de quem somos. E um caminho muito interessante para que a gente tenha esse conhecimento profundo de quem realmente somos é uma autoanálise, né? Uma autorreflexão. Autoanálise porque a gente vai ter esse olhar para dentro e analisar quem somos, né? Lá no nosso interior. E para esta autoanálise, para esta autorreflexão, vamos discutir quatro pontos que são muito importantes nesta reflexão para que a gente tenha, para que a gente alcance este conhecimento profundo de quem verdadeiramente somos, né? Porque a gente se engana, né? Ser humano é um bichinho terrível, a gente se engana, a gente adora se enganar e a gente nem sempre gosta de encarar a verdade, né? Olhar no verdadeiro espelho da alma ali e enxergar quem a gente é. Bom, então, desses quatro pontos, o primeiro ponto que a gente realmente precisa prestar atenção é o que faz a gente feliz, é observar, né? Observar a nós mesmos, parar e observar, né? Assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são as coisas na vida que me fazem feliz, né? O que acontece que me deixa feliz, o que acontece que me deixa triste, né? O que eu gosto de fazer, o que por outro lado eu não gosto de fazer. E esse conhecimento, ele é muito importante porque o que me faz feliz ou o que me faz infeliz são dicas, né? São caminhos, são respostas muito importantes para a gente realmente ter essa noção de quem somos, né? Gostamos disso e não gostamos daquilo, né? Então esse é um primeiro passo muito importante. E se você nunca parou para fazer esta autorreflexão, então esse é um bom começo, né? Prestar atenção nessas coisas mais fáceis, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, né? O que me faz feliz, o que me faz infeliz, o que eu não gosto, né? Tudo isso é importante. Então, às vezes a gente, né, para ali e fala assim, gente, olha só, toda vez que isso acontece, eu fico aborrecido. Toda vez que isso acontece, eu fico chateado. Eu não gosto disso,
né? E isso já é um grande passo, porque às vezes na vida a gente se submete a situações que nos faz sofrer simplesmente porque a gente não sabe, né? A gente não sabe, a gente não tem aquele conhecimento consciente daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente não gosta. É claro, né, gente? Tem coisas na vida que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer, né? E não é disso exatamente que eu estou falando. Tudo na vida tem um preço, né? Eu quero conquistar essa coisa aqui e essa coisa que eu quero conquistar me demanda algo que eu tenho que fazer, ou que eu tenho que tolerar, ou que eu tenho que suportar, que eu não gosto. Mas aí é outra história, né? É o preço que eu tenho que pagar por aquilo que eu quero. Mas veja bem, por aquilo que eu quero. Então daí o primeiro passo é saber o que eu quero, né? Então o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz feliz, o que me faz infeliz. Então essas são reflexões importantes que nós precisamos fazer, e é um primeiro passo bacana, né? Especialmente se você nunca parou para fazer essa reflexão aí sobre você mesmo. Bom, passado essa primeira observação, né, de si mesmo, o passo seguinte seria então monitorar suas emoções. Né? Às vezes eu falo que a gente é um saco de emoções, né? Somos sacos de emoções, nós somos seres emocionais e todos nós, muitas vezes e na grande maioria delas, a gente age impulsionado pelas nossas emoções. Elas existem, elas estão aí e elas são meio incontroláveis, né? E elas muitas vezes, especialmente se a gente não tem domínio, né? A gente não tem esse conhecimento do que a gente sente, como que a gente sente, quando que a gente sente, essas emoções nos controlam, né? E aí a gente toma decisões que não quer, que não gosta, a gente fala coisas que não deveria, ou às vezes nem pensa, mas no calor da emoção sai aquela coisa, aquele negócio atrapalhado ali. Então é muito importante a gente fazer esse monitoramento das nossas emoções. Então esse seria um segundo ponto, né? Quais são as emoções que você sente, né? O que você sente quando você perde alguém? Ou quando você perde alguma coisa? Quando você tem uma perda na vida, o que você sente? Né? O que você sente quando você ganha um presente? Né? Quais são as emoções que você tem quando você ganha um presente? Quais são suas emoções? O que você sente quando você é contrariado? Ou quando você percebe uma injustiça? Né? Então a gente precisa parar e refletir, né? O que eu senti? Que negócio foi esse, né, que rodou aqui dentro de mim? E outra coisa que eu gosto muito de ensinar, né, para os meus clientes e para os meus mentorandos, é perceber onde que essa emoção começa. Porque veja bem, nós temos um corpo, certo? E esse corpo, através desse nosso corpo que a gente vive a nossa vida. E as emoções, elas acontecem no corpo. Então, a gente consegue percebê-las no corpo, né? Então, por exemplo, eu, Priscila, quando eu estou com raiva, ela começa aqui na minha barriga, né? E ela roda assim. Então, eu sei onde ela começa e eu sei como que ela se movimenta dentro de mim. E isso me ajuda muito. Por quê? Porque na hora que eu começo a ficar irritada, eu já percebo aquela coisa aqui na minha barriga e eu sou capaz então de falar, opa, peraí, deixa eu parar aqui, deixa eu pensar, deixa eu ver o que está acontecendo antes que aquela emoção me domine, né? Então observe seu corpo, onde que as emoções começam no seu corpo, né? Quando você sente raiva, onde que essa raiva começa? Qual que é o movimento que ela faz? Para onde que ela vai em seguida? E quando você sente tristeza? E alegria? Onde que a alegria começa? Enfim, todas as emoções, né? Somos seres emocionais e as emoções estão aí. Então, um grande passo para que a gente consiga observar, compreender, perceber e identificar as nossas emoções, uma boa estratégia é observar o nosso corpo. E a Nayara tá falando aí, ó, que as emoções dela começam no intestino. E é isso
mesmo. E se é isso, que ótimo que você sabe, parabéns pelo seu nível de consciência e aproveite esse conhecimento para usá-lo em seu favor nas situações difíceis da vida, né? Porque isso faz toda a diferença. Para a gente aproveitar uma oportunidade, para a gente poder ter a condição de falar um não, né? Muitas vezes a gente fala sim demais, sem querer desagradar, sem querer deixar o outro triste, e a gente se atropela, se negligencia, né? Porque a gente não sabe, a gente não consegue compreender as nossas emoções ali naquele momento, e infelizmente acaba ali tomando uma decisão que não é a melhor pra gente também, né? Porque a gente deve sim ajudar os outros, é claro, né? Sempre, mas sem se atacar, sem se prejudicar, sem se destruir. Então, este era o segundo ponto, né? Observar, identificar e aprender quais são suas emoções em cada contexto da vida, né? Nos momentos bons, nos momentos ruins. Passando agora para o terceiro ponto, a gente precisa aprender a identificar as nossas necessidades essenciais, né? Coisas que não podem faltar na nossa vida. Então, vou dar um exemplo bem simples. As necessidades físicas, né? Uma delas, muito óbvia para todos nós, é a comida, né? A gente não consegue sobreviver sem alimento. O corpo necessita de alimento. Então, essa é uma necessidade que todos nós percebemos. Se a gente não come, a gente morre. Se a gente não bebe água, a gente morre, né? Então, é uma coisa que a gente não pode viver sem. Então, uma necessidade essencial é isso, é uma coisa que a gente não pode viver sem. Porém, a gente não tem só o físico, né, para atender. Nós temos as necessidades físicas que não são apenas essas de alimento, né? Existem outras relacionadas à saúde do corpo, né? A saúde física, do corpo físico, que a gente deve procurar prestar atenção e atender. Mas existem outras necessidades. Existem as necessidades emocionais. E a gente precisa saber, né? Prestar atenção e descobrir o que a gente precisa para ter uma vida emocional saudável. O que não pode faltar para você, para que você tenha uma vida emocional saudável, para que você seja feliz, né? Outra pergunta que você pode se fazer é: o que eu preciso para me sentir valorizado? O que eu preciso para me sentir valorizado? Quando você descobre a resposta dessa pergunta, você descobre uma necessidade essencial que você tem, né? O que você precisa para se sentir amado? É outra resposta muito importante. Então, essas perguntas vão nos ajudando a identificar as nossas necessidades. E elas fazem parte de quem somos. E se nós não sabemos quais são as nossas necessidades essenciais, a chance de negligenciarmos cada uma delas é muito grande, né? Por quê? Porque se eu não sei, então eu posso ali primeiro atender o outro, né? O outro está me pedindo alguma coisa, eu não sei se aquilo ali me fere, então eu vou atender o outro porque eu quero ajudar. É um exemplo, né? Então é muito importante a gente ter essa ciência, né? Do que a gente precisa, né? Para se sentir valorizado, para se sentir amado em termos emocionais, né? Para descobrir estas necessidades emocionais. Temos também as necessidades intelectuais e as necessidades espirituais. Gente, esse tema é tão importante que no meu livro Relacionamentos Simples Assim ou Nem Tanto, eu dedico uma sessão inteira só para esse tema, com atividades práticas, né, com exercícios para ajudar você a identificar estas necessidades, porque é o primeiro passo. Né? Se eu quero me conhecer, então eu tenho que saber que necessidades são essas. Então, essas perguntinhas que a gente falou aqui, né, elas vão ajudar você a identificar, começar essa caminhada de identificar suas necessidades e, com isso, conhecer você um pouquinho melhor,
né? Mas a gente não para por aí, falamos de 4 pontos, né? O primeiro ponto foi a questão da observação, né? Nos observar, que contexto a gente gosta, onde a gente é feliz, onde a gente não é. O segundo ponto foi a questão das nossas emoções, né? Somos seres emocionais e precisamos compreender e identificar as nossas emoções. O terceiro ponto que falamos agora foi a questão das nossas necessidades essenciais, o que precisamos para ser feliz, o que precisa, o que não pode faltar na nossa vida para a gente se sentir amado ou valorizado, ou para a gente se sentir inteiro. E o quarto ponto, gente, é identificar quais são os nossos valores. Todos nós temos os nossos valores, eles já estão aí. Mas às vezes a falta desse conhecimento, né, a falta de ter isso aqui consciente, na mente consciente, faz com que a gente tome decisões erradas, que nos prejudicam. Faz com que a gente trilhe caminhos que não são necessariamente os melhores para a gente ser feliz, para a gente ser completo, né, para a gente ser bem-sucedido na vida e ter uma carreira brilhante, bacana, né? Então, tudo isso tem a ver também, né, com a identificação dos nossos valores. E eles, né, a gente já tem, é só mesmo empreender este esforço para observar, para olhar para dentro e identificá-los. Os valores, como a gente vem, né, conversando aí esta semana, aqui no meu perfil, é justamente aquele princípio fundamental, né, que te move na hora de uma tomada de decisão. Eu gosto muito de remeter a momentos difíceis da vida, né, num momento difícil da vida, onde você teve que tomar uma decisão bem difícil, o que norteou aquela decisão, né? Qual foi o valor que estava ali presente, né, que fez com que você escolhesse este ou aquele caminho? Então aí mora um de seus valores, certamente, né? Então às vezes a gente não tem consciência, mas nos momentos difíceis a gente acessa esses valores e são eles que norteiam a nossa tomada de decisão. E quando isso não está claro, a gente corre, infelizmente, esse risco de tomar decisões que vão contra os nossos princípios. E isso fere a alma, né? E não é saudável, não é bacana, traz pra gente muita dor e muito sofrimento ao longo da caminhada, né? Porque se eu tomo hoje uma decisão que é contra os meus princípios, então eu estou me agredindo, né? E isso tem um custo muito alto. Então, a identificação dos valores, ela é um passo essencial para que a gente tenha essa condição de se conhecer melhor, de se conhecer com essa profundidade. Porque só assim, gente, só a gente conhecendo a gente mesmo muito bem, é que a gente é capaz de tomar decisões bacanas na vida, de fazer escolhas assertivas, de criar e cultivar relacionamentos excelentes, de construir uma carreira sólida, né? Então, tudo depende dessa maturidade emocional que começa com esse conhecimento profundo de quem nós verdadeiramente somos, né? Então, fechando aqui o nosso assunto de hoje, né? Deixo para vocês aí, para cada um de vocês, essa nova perspectiva e essas dicas, né? Essa prática, essas perguntinhas e este exercício, né, de reflexão que vocês podem fazer, se quiserem, é claro, para vocês melhorarem o nível de conhecimento, de autoconhecimento que vocês têm. E além disso, gente, olha, lembrem-se de uma coisa. Nós somos seres mutantes, né? Não somos os mutantes dos filminhos, não. Mas nós estamos em constante mudança, né? O ideal é que hoje a gente seja uma pessoa diferente e melhor, de preferência, né? Do que fomos ontem. E que amanhã sejamos ainda melhores do que somos hoje. E que continuemos neste caminho da mudança. E por que eu estou dizendo isso? Porque como estamos num caminho de mudança, isso significa que dificilmente chegaremos num ponto de nos conhecer 100% algum dia, porque estamos sempre mudando. Então, hoje eu sou diferente, então eu tenho que parar para refletir sobre essa diferença que
que eu encontrei aqui, né? Que não tinha ontem, mas que tem hoje. Então, é uma trilha que não tem fim, né? Que eu não consigo um certificado no fim dessa caminhada, falar assim, olha, aqui está o seu certificado de autoconhecimento. Você agora está certificado uma pessoa que se conhece profundamente. Infelizmente, a gente não vai conseguir isso, né? Porque como estamos sempre em mudança, então o trabalho é eterno, né? De observação, de monitoramento das emoções, de reconhecimento das necessidades que podem mudar ao longo da vida, né? Como a gente muda, as necessidades também mudam, não é? Algumas não vão mudar, mas muitas outras podem mudar e a gente precisa estar nesta observação. E os valores? Valores podem também mudar, é mais difícil, mas podem também mudar. Às vezes, aqueles valores essenciais que eu tenho, eles nem mudam, mas eu acrescento novos, né? Eu agrego novos valores ao meu conjunto de valores ali essenciais. Então, essa observação, ela é constante, a gente precisa empreender este esforço para sempre, né? Para que a gente tenha essa condição de aproveitar este conhecimento de nós mesmos para ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, né? Uma vida mais completa, ok? Muito bem, então vamos ficando por aqui na nossa live de hoje. Espero vocês na próxima quinta-feira, né, com outro assunto bacana e vamos continuar aí na nossa trajetória, né, de sermos cada vez melhores e de nos conhecermos cada vez melhores para que tenhamos, para que possamos, para que tenhamos condições de construir uma vida cada vez melhor. Então, deixo um grande beijo para vocês, um excelente restinho de semana. Até a próxima quinta-feira, neste mesmo horário de 18 horas e 5 minutos. Um beijo, tchau, gente!